qual o impacto que o isolamento tem causado nas comunidades e nas pessoas que vivem nas comunidades. É isso e outras coisas que a gente vai ter na conversa agora com a Luciana de Freitas, que é do Movimento Negro Unificado e também do Integrar, que é o pré-vestibular comunitário. Tudo bem, Luciana? Como que você está? Oi, tudo bom, tudo certo. Massa. Luciana, como que a gente lida aí com o isolamento nas comunidades? Qual o impacto que esse isolamento tem nos trazido e nas pessoas que moram também na comunidade? Então, eu acho que, falando bem, né, enquanto militante, enquanto professora, mas principalmente enquanto moradora do Maciço do Morro da Cruz, é preciso que a gente perceba que, primeiramente, é a questão econômica, é o que mais afeta a população hoje em torno do maciço, ou o maciço, digamos assim, né? Porque a gente precisa pensar que é esse maciço que gera a economia da cidade, né? É esse maciço que desce todo dia de manhã, que lota os ônibus, né? Que vai para o norte, para o sul, para o continente, com seus trabalhos, sejam eles terceirizados, sejam eles autônomos, né? É esse maciço que mantém, né, uma camada da sociedade que pode hoje fazer um confinamento mais elitizado, digamos assim, né? Com uma alimentação mais saudável, um lugar próprio para ficar, um quarto mais isolado, uma casa que pode se retirar para o interior aí da cidade, para os lugares mais isolados, né? Diferentemente da gente que está aqui na comunidade, que a gente tem que se virar, né? Ou se organizar da forma que dá. E aí a gente estava até, né, nos bastidores conversando com a Jana sobre isso, que nas comunidades nós nem sempre temos grandes muros, grandes cercas que vá separar a gente de outras pessoas, né? Na minha casa a gente tem um meio muro e um barranco. E aí nós somos aqui, eu tenho duas crianças, são os meus netos e mais um adolescente. E aí é quase impossível você trancar duas crianças dentro de casa, onde ela vê pela janela, ou pelo seu pátio, ou pelo barranco, outras crianças, né? Elas se chamam de manhã cedo, elas se gritam, elas querem que ele venha aqui, elas querem ir lá, e no fim a gente acaba perdendo o controle dessa reclusão, né? Porque a gente sabe que as crianças é muito vida, é muito isso, né? É sempre um processo de brincadeira, e que você, enquanto adulto, nem sempre está ali para ficar brincando com ela. Então, eu acho que o grande impacto para a gente é como que a gente fica num confinamento, num lugar onde o território e as linhas que separam as pessoas, ela é muito é, pequenas, muito visíveis, né? São coisas pequenas que nos dividem. Um arame farpado, uma árvore, uma toiça, né? Ou então nada, né? Nós temos as casas são muito coladas, não há um confinamento, né? Há sim uma grande rede de ajuda, de possibilidades, de troca, mas para as comunidades ela é sempre muito mais difícil esse momento de confinamento, porque ela impacta diretamente na economia. Mas isso não quer dizer que nós, enquanto maciço e pessoas trabalhadoras do maciço, temos que nos deslocar para a cidade, né, com possibilidade de ser contaminados pelos nossos patrões, pelas pessoas que estão lá embaixo, e voltar para casa contaminando os nossos num lugar onde a gente não possui uma possibilidade, que não tem essa realidade de confinamento que a gente vê na televisão, por exemplo, né? Que é muito aquém, né? Isso é muito aquém, até fazendo uma comparação com a questão da alimentação saudável, né? Na minha casa, por exemplo, nós gastamos esse mês, e a gente tem uma grande frente que a gente está ajudando e que nos ajuda também. Eu gastei só esse mês 4 quilos de feijão, são 7 pessoas dentro dessa casa. Eu ainda tenho a rede, né? Consigo proporcionar para algumas pessoas também, através dessa rede, algumas coisas. Mas outras pessoas dessa grande comunidade do maciço não conseguiram alcançar ainda essa rede, outras redes.
Então, é preciso pensar nesse momento de confinamento nas comunidades periféricas e principalmente do maciço, essa questão econômica, de como que a gente se organiza aqui em cima para não passar tanta necessidade também, né? E como que a gente assegura a questão da saúde. Com certeza, Luciana. Eu acho que a gente não pode falar que está todo mundo no mesmo barco, né? Talvez a gente esteja no máximo no mesmo mar, mas existem pessoas que estão passando suas pandemias nos seus iates, nas suas casas particulares, e a gente tem que colocar também no debate as pessoas que vão atender essas pessoas, né? Que vão cuidar da vida dessas pessoas que estão em suas casas tranquilamente, né? Geralmente são as pessoas negras. Inclusive, o primeiro óbito no Brasil foi muito significativo, porque foi uma doméstica que faleceu indo atender, né, um casal que estava voltando aí de uma viagem qualquer da Europa, e quem faleceu foi ela, né? Isso reforça a questão de quem sofre mais com a pandemia. Isso não quer dizer que a gente está fazendo uma escala também de sofrimento e da perda das pessoas, mas há um número significativo onde a pandemia ela vai se colocar, primeiro porque há uma questão da infraestrutura. Existem comunidades pelo Brasil que ela não tem água, que ela não tem saneamento básico. Aliás, aonde eu moro, exatamente nesse lugar que eu moro em cima do lixão, então as casas ao torno, inclusive a minha é feita em cima de um lixão, né? É um grande vale, nós temos uma cachoeira, todo mundo joga o seu esgoto direto na cachoeira. Isso não quer dizer que nós não queremos saneamento básico, não. Então, há uma coisa que é preciso que a gente perceba, que a falta de investimento de políticas públicas na questão do saneamento básico, que é histórico para as populações periféricas e principalmente população negra, ela faz com que a gente esteja muito mais colado à necropolítica, né? A política de morte que a pandemia vem apresentando para a gente, do que outras populações, né? E aí eu posso dizer as populações negras, as populações quilombolas, as populações indígenas, as populações tradicionais, né? Porque nós não estamos no ranking de que a política pública deveria ser a primeira a chegar aqui, né? Então, é um marco, e a morte dessa mulher foi um marco também para dizer a que veio também essa pandemia, mas também a pandemia também deve servir de modo que a gente possa, nesse momento, fazer uma reflexão do que é esse momento atual que a gente vive, né? Pensando todos os outros anos que a gente já viveu até agora nesse mundo. Com certeza, e uma das premissas e da missão aí do Portal Desacata é essa, da visibilidade a quem realmente está morrendo na sociedade, e é mais um genocídio, né? O genocídio não para, né? Infelizmente, e o genocídio continua com a população negra, com a população em situação de rua, com os mais pobres e com os indígenas, enfim. E a gente vai voltar aqui, de repente, semana que vem, Luciana, para a gente continuar a nossa conversa? Claro, com certeza. Massa, obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Até Obrigada ao mais. Portal Desacata. Um abraço. Obrigada.